Olá, eu sou Lincoln Zoccatelli. Esse é o artigo Thread Safety em .NET 10 e Python, GIL e Race Conditions. Introdução. Quando alguém diz que esse serviço é thread safe, a frase está dizendo algo simples e sério. Ele pode ser acessado por múltiplas threads ao mesmo tempo, sem criar corrupção de estado, resultados intermitentes ou condições de corrida. Em produção, isso é matéria de arquitetura, não apenas de curiosidade acadêmica. Um singleton com dictionary interno pode funcionar em testes e falhar em produção sob carga. Um cache compartilhado, sem controle de concorrência, pode perder itens sem qualquer erro aparente. E o problema não é novo. Ele acompanha aplicações web, workers, filas, serviços de background e processamento em lote. O objetivo deste artigo é mostrar exatamente como isso acontece em duas plataformas muito usadas no ecossistema moderno, .NET 10 e Python. Em .NET, a resposta costuma passar por system.threading.lock, interlocked concurrent dictionary e escolhas de lifetime em DI. Em Python, a conversa rapidamente entra no GIL, Global Interpreter Lock, no modelo de threading em queue.queue e hoje em um cenário mais relevante, o Python Free Threaded, que remove parte dessa garantia e devolve ao desenvolvedor a responsabilidade direta pela sincronização. A boa notícia é que o raciocínio é o mesmo nos dois lados. Estado mutável compartilhado exige proteção ou eliminação do compartilhamento. Se o estado é imutável, a coisa fica mais simples. Se o estado é compartilhado e mutável, você precisa pensar em invariantes, acesso atômico e testabilidade. Isso é o que vou mostrar aqui com exemplos práticos e com um padrão de teste que prova se o serviço aguenta concorrência de verdade. Atenção! O problema não é muitas threads ao mesmo tempo em si. O problema é o acesso simultâneo a estado compartilhado sem uma regra de sincronização. Sem esse detalhe, qualquer serviço pode parecer estável em ambiente de laboratório e quebrar sob carga real. O que significa thread safe na prática? Thread safe é uma propriedade do comportamento do componente, não apenas da linguagem. Uma implementação é thread safe quando, sob qualquer interleaving válido de threads, a estrutura de dados e o comportamento observável continuam consistentes. Em outras palavras, o objeto continua correto, mesmo quando duas ou mais threads tentam usar o mesmo recurso ao mesmo tempo. Para ajudar a ser mais concreto, pense em um contador simples. Esse código parece trivial. Na prática, plus em um inteiro não é uma operação atômica. A sequência real é algo como ler o valor, somar escrever de volta. Se duas threads fizerem isso ao mesmo tempo, ambas podem ler o mesmo valor antigo e escrever o mesmo resultado final. O contador perde um incremento e a falha é chamada de race condition. Isso é importante porque muitos serviços de produção têm estado compartilhado em um singleton, em um cache em memória, em um acumulador de estatísticas, em um processamento em lote e em filas. Quando isso acontece sem sincronização, o problema é não apenas teórico. Ele aparece como contadores inconsistentes, listas parcialmente preenchidas, dicionários quebrados ou erros intermitentes que parecem aleatórios. 4 propriedades que importam. Quando você trabalha com concorrência, normalmente quer responder 4 perguntas. O estado pode ser acessado por múltiplas threads ao mesmo tempo? Essa operação tem semântica atômica? A leitura e a escrita têm visibilidade consistente entre threads? A mutação preserva invariantes do objeto? Se a resposta for sim para a primeira, você precisa considerar sincronização ou imutabilidade.
a operação x++ falha na primeira e na segunda. O Concurrent Dictionary tenta resolver isso sem exigir lock manual em cada operação. O Interlocked resolve o caso mais simples de contador ou valor atômico, .NET 10. O que mudou e quando usar System.threading lock. No .NET, a forma clássica de proteger um bloco era usar lock em um objeto, lockst. Isso funciona, mas o padrão antigo deixa o desenvolvedor escrever suporte de sincronização de forma pouco explícita. A partir do .NET 9, a biblioteca padrão passou a oferecer o tipo System.threading.lock, que deixa a intenção mais clara. A ideia do lock é muito parecida com o lock tradicional, mas a API tem uma intenção mais explícita e ajuda a evitar armadilhas de sincronização com objetos escolhidos de forma ingênua. Isso é importante porque lock diz ou lock new object costumam causar bugs reais em arquitetura. O lock também deixa o código mais legível e mais específico ao que está protegendo. Quando usar lock e quando usar interlocked. A regra prática é simples. Use lock quando você precisa proteger um bloco de código com múltiplas operações e invariantes mais complexos. Use interlocked quando você precisa apenas proteger uma variável primitiva com uma operação simples. Exemplo com interlocked. O interlocked opera em nível mais baixo e evita contenção desnecessária em operações simples. Ele é especialmente útil para contadores, flags de estado e regras de sincronização rápidas. Já o lock continua sendo a ferramenta certa quando a correção exige isolar uma sequência de passos e garantir que a operação inteira execute de forma indivisível. Concurrent Dictionary e coleções concorrentes. Uma parte importante de Thread Safety em .NET está nas coleções do namespace system.collections.concurrent. Esse padrão é usado em serviços de cache e agregações concorrentes. A ideia é que a estrutura já sabe como sincronizar a escrita e a leitura internamente. Isso é muito melhor que um dictionary compartilhado e acessado por várias threads, especialmente em cenários de alta carga. Em um singleton, um diccionário comum é uma armadilha clássica. Em um scoped ou transient, geralmente não exigirá sincronização porque o objeto não será compartilhado entre requisições. DEI em ASP.NET Core. Singleton é o ponto crítico. O container de DI do ASP.NET Core muda a regra do jogo. O lifetime do serviço define se o mesmo objeto será compartilhado por múltiplas requisições ou não. Regra prática: @singleton. O mesmo objeto vive para toda a aplicação. Se ele tiver estado mutável, ele precisa ser thread safe. @scoped. Normalmente, cada requisição recebe sua própria instância. Em geral, não exige thread safety. @transient cria uma instância por injeção. Em geral, também não exige thread safety. Isso é direto. Mas a parte perigosa é a seguinte: muita gente registra um cache em memória, como singleton, porque parece simples, mas depois o mesmo objeto é consultado e atualizado por múltiplas requisições ao mesmo tempo. O desenho leva a race condition, cannotfoundException inesperado, lista mutável exposta, ou simplesmente dados inconsistentes. Um exemplo clássico: esse serviço parece inofensivo, mas ele não é thread safe. Se a mesma instância for usada por múltiplas requisições simultaneamente, a mutação de dictionary causa problemas reais. A correção é usar concurrent dictionary, immutable dictionary ou encapsular a mutação em lock, quando a operação exige uma sequência de passos. Sai informação.
Deep Context nunca deve ser singleton por projeto. Ele não é thread safe e também não foi desenhado para abertura compartilhada entre requisições. Python, o GIL e o mundo em que ele não resolve tudo. Em Python, o cenário é diferente. O interpretador CPython usa o GIL, Global Interpreter Lock, que serializa a execução de bytecode em cada processo. Em outras palavras, em uma mesma máquina com o interprete padrão, a linguagem evita que duas threads Python interpretem bytecode ao mesmo tempo. Isso cria um mito recorrente. Se o Python tem GIL, então a aplicação é thread safe por padrão. Isso é falso. O GIL não resolve invariantes compostos e não torna o código thread safe em sentido de arquitetura. Ele apenas impede a execução simultânea de bytecode Python dentro do mesmo processo. O GIL ajuda em cenários IO-bound, como chamadas de rede, arquivos e sockets, porque uma thread pode ficar esperando e outra pode executar. Mas ele não protege um objeto mutável compartilhado quando a operação real exige várias etapas e não dá nenhuma garantia de consistência para estruturas mutáveis complexas. Exemplo clássico em Python. Esse código parece simples, mas não é atomicamente seguro em termos de semântica do programa. O GIL não garante que a sequência inteira de leitura, cálculo, plus e escrita ocorra sem interferência. Os detalhes implementacionais podem variar e a correção exige sincronização explícita com threading .lock ou uma estrutura projetada para concorrência. Python 3.13 e o Free Threaded Mode. A comunidade Python tem discutido muito a ideia de remover ou tornar opcional o GIL. Em 2023 e 2024, o projeto passou para um estágio mais realista com o Free Threaded Python, ou Python sem GIL em execução. Uma mudança importante para o ecossistema. Isso significa que, em algumas builds, múltiplas threads podem executar bytecode Python em paralelo, o que faz o problema de sincronização voltar ao centro da discussão. Em outras palavras, com GIL, a concorrência em Python ainda exige cuidado. Sem GIL, a necessidade de sincronização explícita fica mais óbvia. O dia a dia real da engenharia continua sendo proteger estado compartilhado e testar invariantes. Primitivas de concorrência em Python. Python oferece opções bem conhecidas. Também existem threading.rlock, lock reentrante, threading.semaphore, limite de acesso concorrente, threading por event, sinalização entre threads, queue to queue, fila thread safe para comunicação entre producer, consumer, concurrent.futures, executa tarefas em pool de threads ou processos. Essas ferramentas têm equivalência conceitual com o que o .NET oferece, mas a semântica do runtime muda. Em Python, especialmente em CPython, a arquitetura do GIL e a presença de Free Threaded Mode podem mudar o nível de paralelismo e as dicas de design. Comparativo lado a lado, .NET 10 versus Python. A tabela abaixo ajuda na análise prática. A principal diferença conceitual é esta. No .NET, o modelo de threads e o memory model são mais explícitos. No Python, a existência do GIL e do modelo cooperativo de assíntio cria mais camadas de abstração. Mas em ambos os casos, o problema é o mesmo. A sincronização precisa existir quando você tem estado compartilhado mutável. Como testar se um serviço é thread safe? O melhor jeito de testar não é olhar o código e achar que parece seguro. O melhor jeito é construir um teste de estresse com múltiplas threads, executar várias operações e validar uma invariante. O padrão é simples: n threads, k iterações, um total esperado e uma assertiva para garantir que o valor final seja
sempre o mesmo. Em .NET, isso fica assim: se a implementação for insegura, o total final será menor do que o esperado em algumas execuções. Isso é típico de race condition. O problema aparece de forma probabilística e intermitente. Não basta rodar uma vez. Vale repetir várias rodadas para validar. Isso é exatamente o que o repositório de exemplos do blog demonstra. Um serviço sem proteção, um serviço com lock e um serviço com interlocked. O mesmo padrão é fácil de repetir em Python com threading, thread e threading.lock, código-fonte. O exemplo completo está disponível no repositório de exemplos do blog, blog samples, async parallel, stack thread safety, exemplo prático em CS. Abaixo está um exemplo mínimo com duas versões do mesmo serviço, uma insegura e outra segura. O objetivo aqui não é mostrar um framework completo, é demonstrar o conceito com precisão. A estrutura acima já explica muita coisa. A versão insegura perde incrementos sob concorrência. A versão protegida mantém o valor consistente. O próximo passo, em um serviço real, é decidir se a solução correta é lock, interlocked, concurrent dictionary ou imutabilidade completa. Isso depende do tipo de operação e do grau de mutação que o objeto precisa suportar. Exemplo realista: Concurrent Dictionary em Singleton. Um singleton com agregação de estatísticas é um caso clássico de uso correto de Concurrent Dictionary. Esse padrão é muito útil quando a aplicação registra eventos, métricas, contadores por usuário ou por endpoint. A estrutura já implementa a sincronização interna, então o serviço pode continuar sendo um singleton sem virar uma fonte de race condition. Dicas e boas práticas. Prefira imutabilidade quando possível. Objetos imutáveis são mais fáceis de compartilhar sem sincronização. Em .NET 10, prefira system.threading.lock em blocos complexos em vez de usar objetos arbitrários como sincronizadores. Em Singleton, assuma que o estado mutável precisa de proteção. Em Scoped e Transient, a maioria das instâncias não é compartilhada. Em Python, GIL não é a mesma coisa que Thread Safety. Sincronize sempre quando o estado compartilhado é mutável. Teste concorrência com múltiplas threads e assertivas sobre invariantes, não apenas com execução unitária simples. Quando o padrão exige para cada operação, use Concurrent Dictionary, Channel ou filas em vez de Dictionary e list expostos. Preserve snapshots quando for expor estado interno para leitura. Evite retornar dicionários ou listas mutáveis do objeto compartilhado. Resumo objetivo. Thread Safety é a garantia de que um componente mantém estado consistente mesmo sob acesso simultâneo de múltiplas threads. System.threading.lock no .NET 10 oferece uma primitiva explícita e mais legível para proteger blocos de código e invariantes complexos. Interlocked é ideal para contadores simples e operações atômicas de variável única, sem bloquear o sistema inteiro. Singleton em ASP.NET Core exige atenção redobrada porque o mesmo serviço pode atender múltiplas requisições em paralelo. Dictionary e List em Singleton são clássicos exemplos de código que funciona em testes e falha em produção sob carga. GIL em Python ajuda em algumas situações, mas não substitui sincronização de estado compartilhado nem elimina as race conditions. Python Free-Threaded reforça ainda mais que sincronização explícita continua sendo responsabilidade do desenvolvedor. Teste de concorrência, nthreads, x, k, iterações com invariant check é o jeito mais confiável de determinar se o serviço realmente aguenta carga. Esse foi o artigo Thread Safety em .NET 10 e Python, GIL e Race Conditions.
Se gostou, acesse zocat.ly, se inscreva na newsletter para receber mais conteúdo. Até o próximo!